Olá, bem-vindos mais uma vez ao estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Maravilhosa Palavra de Deus, Palavra de Deus, Palavra de Deus. E que possamos, como diz a Escritura, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus quer falar. Então, que o Senhor nos abençoe para que possamos ouvir nesse estudo aquilo que Deus quer que a gente ouça. E o Espírito Santo veio glorificar Jesus. Jesus disse: o Espírito virá e me glorificará. E se há algo que o Espírito Santo quer fazer para glorificar Jesus, é anunciar o que ele fez por nós. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. É isso que o Espírito Santo quer que nós anunciemos ao mundo. E que ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não conseguiu segurar Jesus no túmulo. O túmulo ficou vazio. Jesus ressuscitou como prova de que Deus aceitou o seu sacrifício e nos justificou de todos os nossos pecados. Por causa da ressurreição de Jesus, nenhuma condenação mais há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos, falando a respeito das coisas do reino de Deus. E lá no Monte das Oliveiras, antes de voltar para o Pai, ele deu essa ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus, anunciar essa boa notícia. E isso que o Espírito Santo quer que você e eu façamos, para que Jesus seja glorificado, para que o Pai seja glorificado. A anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E também Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Apenas isso, nada mais. Nada, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma boa obra pode salvar o homem. O que salva é crer em Jesus Cristo. E o batismo é muito importante. Batismo significa morte por imersão. Quando o cristão crê em Jesus, ele logo quer ser batizado, porque o batismo é uma identificação com a morte de Jesus lá na cruz e a sua ressurreição. Ele está testemunhando que ele crê na morte e na ressurreição de Jesus. Então, se você não foi batizado ainda, procure o batismo. É muito importante para a sua fé. Mas o mais importante é crer em Jesus, porque quem crê nele será salvo. E Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram ali olhando para as nuvens e de repente 2 anjos apareceram e perguntaram a eles: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Os anjos só estavam repetindo aquilo que Jesus já havia anunciado para os seus discípulos. Eu voltarei, Jesus disse, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Como o Senhor deseja que a gente esteja lá na casa do Pai, no paraíso, desfrutando de tudo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Então, só podemos começar esse estudo dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E vamos orar para que o Espírito do Senhor possa falar conosco e que nos dê ouvidos para ouvir o que Ele quer falar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco e que o Senhor abra os nossos ouvidos para escutar o que o Senhor tem para falar conosco. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem. Como o Senhor via a terra no princípio? Como o Senhor via a terra no princípio? Vamos voltar lá no Jardim do Éden, não é assim? Deus já havia criado todas as coisas, o homem, a mulher, não é assim? Imagine que coisa maravilhosa. Não havia morte, não havia dor, não havia espinho, não havia suor, sabe? Não havia medo, não havia nada disso que nós conhecemos hoje, que traz tanta dor e tristeza. Tente imaginar como os nossos pais viveram um tempo lá nesse lugar, cheio de gozo, cheio de alegria,
e ainda com a presença do Senhor, que todos os dias vinha conversar com eles. Eu gosto muito de pegar essas fotos assim e ficar imaginando, sabe? Essa alegria dos nossos primeiros pais, vivendo nesse jardim que Deus criou para eles. Assim, como Deus via a terra no princípio, quando havia o jardim do Éden e o pecado ainda não havia entrado no mundo. Diz a Escritura que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Que alegria o Senhor sentiu de saber que tudo estava perfeito. Lá não tinha celular, não tinha carro, não tinha avião, porque não precisava de nada disso. O homem só precisava colher tudo que Deus fez para ele, se deleitar em tudo que Deus fez e ainda ter a presença do Senhor com eles todos os dias. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. É assim que o Senhor via a terra no princípio. Mas como o Senhor vê a terra hoje? Ele olhando para a terra, como o Senhor vê a terra hoje nos nossos dias? Bem, não é como era antes, não é assim? Tanta fumaça, tanta poluição, tanta queimada, tanta morte, tanta doença, tanta coisa horrível, não é assim? Poluindo, destruindo essa terra tão maravilhosa que Deus criou. É assim que o Senhor vê a nossa terra. Conforme o profeta Isaías disse, toda doente, não há coisa sã senão feridas, contusões e chagas inflamadas não exprimidas. O Senhor vê a terra, sabe, e o homem na terra cheio de feridas, cheio de chagas inflamadas e não exprimidas. Nós olhamos para o mundo, vemos shopping, avião, e nós achamos que Deus vê essas coisas e acha isso bonito. Não! Isso tudo veio como consequência do pecado, sabe? E é assim que Deus vê a terra hoje, toda doente. Não há coisa sã senão feridas, contusões e chagas inflamadas não espremidas. E ele mostrou para Daniel como que ele via a terra, né? Os governos da terra, os reinos da terra, né? A Babilônia era ouro, depois veio para prata, depois para cobre, ferro, no final barro. Quando Deus olha o mundo, cada vez está pior. E depois mostrou também os animais, né? Assim, o leão é lindo, né? Depois o urso, o leopardo, mas finalmente Deus olhando para o mundo hoje, ele viu uma fera terrível, cheia de chifres. Como o Senhor vê a terra hoje? Como um animal terrível. Ah, se Deus abrisse os nossos olhos para que a gente visse como Ele vê a terra hoje, nós veríamos a terra como um animal terrível, horrível, machucando, ferindo, destruindo e tudo isso de ruim que a gente conhece. E Deus vê os homens, a incredulidade dos homens. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu dei um percentual de ateus em alguns países. A Suécia é um país tão desenvolvido. Hoje, 85% dos suecos são ateus. Na Dinamarca, 80%. Na Noruega, 72%. No Japão, 65%. Na Finlândia, 60%. Países tão desenvolvidos, tão ricos, mas que não creem em Deus. É como se eles dissessem, nós não precisamos de Deus. Nós temos inteligência, nós sabemos governar, nós sabemos fazer as coisas. Religiões. Quantas religiões existem no mundo? É o homem tentando chegar a Deus. A palavra religião é uma palavra do latim que significa religare. É o homem tentando se ligar a Deus, achando que é possível ele chegar a Deus. Isto é impossível. Impossível o homem chegar a Deus sem Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas os homens insistem pensando que podem chegar a Deus através de religião. Então tem o Islã, 23% da população mundial hoje segue o Islã, 13% são hindus, 7% budistas,
outras religiões 24. Assim, tanta religião no mundo. Entre ateus e religiosos, o mundo hoje tem 6 milhões de pessoas. E Deus ama essas pessoas, quer salvá-las, quer se revelar a elas, quer que elas se voltem para Ele. Cristãos, o número de cristãos no mundo são de aproximadamente 23%. Pessoas que se dizem cristãs são hoje mais ou menos 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Mas 6 bilhões ainda estão distantes de Deus e não querem Deus, e não conhecem a Deus. Jesus prometeu que voltaria para nos buscar, e já se passaram 2.000 anos. Então, parece que está chegando a hora. Parece. E aqueles que amam Jesus, aqueles que estão esperando Jesus, vão dar adeus à tristeza. Adeus, tristeza. Vamos ser tirados dessa terra e entrar na casa do Pai, no reino de Deus, e vamos começar a ver o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Vamos começar a ver que visão maravilhosa nós teremos quando chegarmos nos portais eternos, na casa do Pai. Eu aguardo com ansiedade esse dia maravilhoso e ele está chegando. Porque Isaías diz, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Nós não vamos só entrar no céu, nós vamos chegar lá como noiva. Bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. Haverá um casamento de todos aqueles que creem em Jesus, são chamados sua igreja ou sua noiva, com o Filho de Deus. As bodas do Cordeiro. É real. Assim como o noivo se alegra da noiva, diz o Senhor, assim se alegrará de ti o teu Deus. Pense nisso, assim como o noivo se alegra da noiva, assim o Senhor se alegra de mim e de você e aguarda a nossa chegada lá para se unir a nós, como um homem se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que evento maravilhoso está nos esperando no céu. Vai acontecer. A qualquer momento, aqueles que amam a vinda do Senhor serão tirados. Mas tem aqueles que vão falar, Jesus voltou, fiquei, e agora? Bom, quero ter uma esperança para você. Mesmo os que ficaram para trás, ainda há esperança para eles. No livro de Apocalipse diz que milhões e milhões de pessoas vão se voltar para Deus, vão ser salvas. Então, eu não quero que você fique para trás, eu não quero ficar. Mas, se você não quiser ir agora, quiser deixar para depois, é melhor não, porque vai ser muito difícil a vida nesse mundo depois que a igreja foi tirada. Mas ainda assim há esperança, porque Deus quer salvar. Está mesmo perto o arrebatamento? É a grande pergunta, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E são palavras do Senhor Jesus. Mas podemos, pelos sinais dos tempos, pela Escritura, saber que não vai demorar muito. E como saber isso? Exatamente pela Escritura. O anjo Gabriel diz para Daniel, no tempo do fim a ciência, o conhecimento multiplicará. Então, um dos sinais inequívocos de que estamos vivendo o tempo do fim é a multiplicação da ciência. Quem poderia imaginar? Não é assim? E você pergunta, mas por que esta multiplicação da ciência no tempo do fim? Porque o anticristo vai precisar da ciência, ele não é Deus. Ele vai precisar da ciência para que as pessoas pensem que ele é onipresente, que ele é onisciente, que ele sabe tudo. Tipo esse Google aí, que parece um Deus, não é assim? Mas não é Deus. Isso é internet, isso é computador, sabe? Isso são coisas feitas pelo homem. O homem não é Deus. Então o anticristo receberá poder de Satanás, mas precisa da tecnologia para enganar e controlar. Sim, o anticristo, mesmo com o poder de Satanás, Satanás não é Deus. Satanás, através desse homem, esse anticristo, ele vai ter que enganar o mundo como se ele fosse Deus. E nada melhor para ele usar do que a tecnologia dos nossos dias. Porque
Quem imaginaria que a Terra estaria cercada de satélites? São centenas e centenas de satélites que controlam todo o globo terrestre. Hoje já é possível um controle total. Satanás e o anticristo vão ter nas mãos a tecnologia para controlar as pessoas, né? Veja bem, é possível controlar a temperatura das pessoas andando na rua. Incrível isso. Pela face da pessoa pode se identificar entre centenas de pessoas quem é esse, quem é aquele. Quem que poderia imaginar uma coisa dessa? O controle total vai acontecer por causa da dependência que o mundo está da tecnologia. Parece que as pessoas não conseguem mais viver sem celular. Outro dia, conversando com um rapaz da Europa, eu disse que se acontecesse uma explosão solar, muitos satélites iam queimar e não ia ter internet aqui. Ele me disse assim, se acabar a internet, acaba o mundo. É verdade, tem pessoas hoje que não conseguem viver sem celular. E isso há muito pouco tempo. A ciência multiplicou. Tem mais coisas que mostram que o tempo do arrebatamento está próximo, mas tem muita coisa, não é assim? E a principal, além da multiplicação da ciência, é Israel. Jesus disse, vede a figueira. Israel é um calendário de Deus, é um calendário. Se o Senhor disse para olhar a figueira, significa que a igreja ainda estaria aqui para ver. Então o que Jesus estava dizendo, hoje nós entendemos isso, é que a sua igreja ainda veria Israel aqui no mundo antes de ser tirada. Em 1948, Israel voltou para a terra, se estabeleceu como nação, foi reconhecida pela ONU como nação, e nós, a Igreja de Jesus, vimos a figueira florescer. E hoje Israel é uma das nações mais poderosas do mundo. É o calendário que Deus deu para Israel de 70 semanas. Até o Messias passariam 69 semanas. Já se cumpriu. Aí surgiria a igreja do Senhor, que a gente conhece como tempo da igreja ou da graça. E hoje nós sabemos que a igreja veria Israel. Israel já está lá, já está com a sua bandeira fincada lá em Jerusalém. É possível você ver Israel hoje. A igreja vai ser tirada. E aí vai acontecer a última semana, que são os últimos 7 anos, para completar 70 semanas. Então Jesus virá para começar o seu reino eterno aqui na terra. Tem mais coisas que mostram que o tempo do arrebatamento está próximo? Muito, mas tem muita coisa. No tempo do fim, Jesus diz, o mundo estará como nos dias de Noé, Jesus disse. Que no tempo do fim, o mundo estaria como nos dias de Noé. E se você ler a Escritura no livro de Gênesis, lá diz que no tempo de Noé, a terra estava cheia, o mundo estava cheio de violência. Será que o mundo hoje está cheio de violência? Será? Olha a televisão. O que mais alimenta os canais de televisão, os cinemas, é a violência. Olha os filmes na televisão, quanto sangue, quanta briga, quanta luta, quanto tiro, fogo. Ligue a televisão e veja do que se alimentam as emissoras de televisão. Violência, 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 violência. Como abutres, eles anunciam sem parar. Violência, violência, sangue, sangue, sangue. Jesus disse que no tempo do fim, o mundo estaria como nos dias de Noé, cheio de violência. Então, no tempo do fim também, Jesus, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra. Que isso? Sodoma e Gomorra era uma prostituição, assim, aquela coisa horrível, mulher com mulher, homem com homem, aquela coisa terrível. Será? Olhe para a televisão. O que a televisão tem disseminado no mundo, senão essas coisas? E o prazer que as nações têm de oficializar casamento de homem com homem, mulher com mulher. Quando eu era menino, isso era inadmissível. Sabe? Pensar numa coisa dessa. Hoje, a maioria das nações oficializou
casamento de homem com homem, mulher com mulher. Jesus diz que no tempo do fim, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra. Parece que está pior, não é assim? Mas, veja bem, tem mais coisas que mostram que o tempo é... Mas você quer saber, hein? Mas tem muita coisa, sabe? A Escritura, os sinais que nós estamos vendo, não é um aqui e acolá, são muitos sinais ao mesmo tempo. Guerra, Jesus disse que haveria guerra, já tivemos 2 guerras mundiais, que ouviríamos falar de terremoto. Lembre-se os últimos terremotos, quantos milhares e milhares de pessoas morreram. Lembra do Haiti? Não é assim? Tsunami. Meu Deus, muitos e muitos sinais. Mas um dos sinais mais interessantes é, Jesus diz, no tempo do fim, ouvirão falar de epidemias. Mais um sinal, não é assim? Será que estamos ouvindo falar de epidemia nesses nossos dias? É o que mais se fala na televisão todos os dias nesse ano de 2020. Todos os dias, no mundo inteiro, o assunto principal: epidemia, 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 epidemia. Quer mais sinais? Tem mais coisas que mostram que o tempo está próximo? Bom, uma das coisas mais importantes é o que está escrito no livro de Apocalipse, sabe? No tempo do fim, o amor se esfriará. O que Jesus quer dizer com isso? Porque nunca, segundo o mundo, se viu o homem amar tanto, não é assim? É homem amando homem, mulher amando mulher, sabe? Nunca o mundo se amou tanto. Mas não é esse amor que Jesus está falando. Jesus está falando de amor por ele. Será que quando ele voltar, encontrará amor na terra, Jesus diz? Amor por ele. Ainda que o amor entre os homens também, esse amor de Deus, tem se esfriado muito. Mas Jesus está dizendo que será que quando ele voltar, ele vai encontrar pessoas que o amam, que estão esperando a ele. E isso, infelizmente, está acontecendo, sabe? Então, o livro de Apocalipse e essas 7 cartas são mais um sinal de que realmente estamos vivendo o tempo do fim, próximo do arrebatamento. Nas 7 cartas, Jesus mostrava como ele via cada cristão e cada congregação. Você precisa ler essas cartas, porque elas foram dirigidas para você e para mim. Cada carta daquelas, Jesus está dizendo como ele vê você, como ele vê a mim, o que ele vê de correto, o que ele vê de errado, os conselhos que ele nos dá. Você precisa ler as 7 cartas do Apocalipse, porque foram escritas para você, para que você veja como Jesus está te vendo. Alguém pode chegar para um pastor e dizer: ô pastor, o senhor é uma bênção. Mas será que Jesus está vendo aquele pastor como a gente vê? Ou vendo aquele irmão ou aquela irmã como a gente vê? Então, muito importante você leia as cartas do Apocalipse e se identifique com uma delas e aceite o conselho que Jesus dá em cada uma daquelas cartas. Ali mostra também como Jesus vê cada congregação. Porque em cada congregação tem pessoas diferentes ali. As 7 cartas servem para cada congregação. Mas como um todo, Jesus quer que a gente saiba onde você está congregando, com qual daquelas igrejas a sua congregação parece e qual que é o conselho de Jesus para a sua congregação e para o líder que está à frente da congregação. Então, as 7 cartas, Jesus mostrava como ele via cada cristão e cada congregação. Mas também, nas 7 cartas, Jesus mostra o comportamento da igreja nas épocas até o tempo do fim. Então, como que a igreja passaria pelas eras, pelos séculos, até o arrebatamento? Como seria o comportamento da igreja? E passados 2000 anos ou 2 dias, hoje compreendemos que as 7 cartas revelam um calendário até o tempo do fim. Então as 7 cartas também são um calendário, sabe? Porque Jesus mostrou, hoje nós entendemos isso, o comportamento das igrejas
Em cada século, no primeiro século, a igreja de Éfeso era pura. No século 2 a 3, a igreja de Esmirna, que foi perseguida, tantos cristãos mortos. No século 4, a igreja se tornou política, através de Constantino, se tornou política. Do século 5 ao 15, uma igreja apóstata, cheia de idolatria, cheia de coisas erradas. No século 16 e 18, houve uma reforma através daquele católico chamado Lutero, que protestou contra a Igreja Católica, colocou aquelas teses baseadas na Escritura. Então surgiram essas igrejas protestantes, né, que na verdade são oriundas da Igreja Católica. E no século 19 e 20 houve um avivamento em vários lugares do mundo. O Espírito do Senhor reavivou muita gente. E no século 20 e 21, a igreja de Laodiceia, que é a última, que a Escritura diz que ia se preocupar mais com riquezas, se achando rica. As riquezas são mais importantes do que a salvação da alma, não é assim? Parece que nós estamos vivendo esse tempo, né? Da igreja de Laodiceia. Quem é que não viu as pessoas dizerem, né, aleluia, porque quitaram suas dívidas, ou compraram carro, ou ganharam uma fábrica, né? Será que é isso que deve sair dos nossos lábios? Não, aleluia, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus diz que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E nos nossos dias, infelizmente ou felizmente, porque é a última igreja, parece que estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Né? As riquezas, as preocupações com esse mundo são mais importantes do que a pessoa de Jesus Cristo. Então, com certeza, estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Mas o livro de Apocalipse, que na verdade significa revelação, no capítulo 1, João recebe uma revelação maravilhosa de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Imagina, 2000 anos atrás, o Senhor está dizendo que em breve ia acontecer. Meu Deus, então que tempo nós estamos vivendo hoje? E João fala, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não foi preso porque estava fazendo coisa errada. Ele foi preso porque ele testemunhava de Jesus Cristo e da sua palavra. Achei-me em espírito no dia do Senhor, parece que era o domingo, né? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo. Ele ouviu aquela voz maravilhosa como de trombeta dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Que maravilha! No estudo anterior eu disse isso. Apocalipse é o único livro que foi explicitamente ordenado por Jesus para João escrever. E ele foi escrito para nós que vivemos os últimos dias. Essas igrejas apenas representam cada cristão, cada congregação, sabe? Éfeso, Esmirna, mas poderia estar dizendo para você, para mim, para o outro, viu? Nos dias de hoje, João poderia escrever assim, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Manda para a igreja católica, manda para a Assembleia de Deus, manda para a Batista, manda para a Metodista, manda para a Presbiteriana, manda para a Adventista, manda para os Testemunhos de Jeová e assim por diante. Não foi só para aquela época. Esse livro foi escrito para nós que vivemos os últimos dias. Creia nisso. Leia o livro de Apocalipse. Leia. Porque Jesus disse, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. São palavras do Senhor Jesus para você e para mim. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que guardam as palavras da profecia, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, bem-aventurado, que promessa maravilhosa. Ler, ouvir e guardar. Ah, eu faço isso muito.
porque eu quero desfrutar dessa bem-aventurança. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Então, depois dele receber as 7 cartas, a última carta foi para a igreja de Laodiceia. Então, ele diz que quando terminasse a igreja de Laodiceia, haveria um arrebatamento. Isso é explícito, porque ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Então, logo depois da igreja de Laodiceia, João ouviu essa voz: sobe para aqui. Então, a igreja é um calendário, o Senhor estava dizendo, vai vir essa, mas quando a igreja, de uma maneira geral, não estiver mais esperando a minha volta, mas está se preocupando mais com as riquezas, em resolver seus problemas financeiros, sabe? Chegou a igreja da Laodiceia, e é depois dessa igreja que eu vou chamar vocês: sobe para aqui. Verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, nós vivemos o que antecede o que a Escritura chama de arrebatamento. Arrebatamento está muito, muito perto, meu irmão. Não vigiou? Jesus voltou? Fiquei, e agora? No próximo estudo nós vamos orientar vocês, viu? Que se você ficar, tenha esperança, viu? Escute os conselhos de Jesus para você não ficar para trás. Ele diz: para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. O que nós devemos fazer para que aquele dia não venha repentinamente sobre nós como laço? Jesus está falando: para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vai acontecer. Então, para que esse dia não venha sobre você de repente, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, os vícios, os vícios que entorpecem as pessoas, e das preocupações deste mundo. Jesus está nos alertando também que você não deve ficar preocupado com as coisas desse mundo, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Então, para de preocupar, para de ficar ansioso com esse mundo, porque Jesus disse: nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações desse mundo. O crente às vezes não prostitui, não bebe, não tem vício, mas preocupa. Cuidado com as preocupações desse mundo, para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Vigiai, pois, Jesus diz, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que está escrito vai acontecer, a grande tribulação vai acontecer, será um tempo terrível para a humanidade. Então, vigie a hora e não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com as consequências das preocupações desse mundo, da orgia, da embriaguez. Então, só podemos encerrar esse estudo dizendo Maranata, que é o que nós queremos, que ele venha enquanto há tempo, né? Assim, eu creio que você está preparado para isso. Então, que os varões possam dizer Maranata. E as varoas também, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, eu espero vocês na quinta-feira, em que faremos um resumo do livro de Apocalipse, que é um livro maravilhoso. Eu vou fazer um resumo para facilitar para você, quando você for ler o livro, você vai tirar mais proveito dele. Então, se o Senhor quiser, segundo a sua vontade, se ele não voltar para nos buscar, então até quinta-feira, se o Senhor permitir, um beijo grande para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até lá!